Boa tarde, pessoal. Me chamo Fagner. Lá venho novamente eu com meus palpites, minhas análises desde a 10ª rodada. Eu não gravo, tivemos alguns problemas pessoais, percalços, então não vamos delongar o assunto. Bom, chegamos com a vigésima, um minuto. Chegamos a mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, após um fim ridículo da data FIFA, onde nossa seleção mostrou novamente um péssimo futebol. Nossa seleção, eu sinto muito para quem for fã de Neymar, enquanto a gente não resolver com o Neymar, tirar ele do time, começar a pensar mais para frente em outro tipo de jogo, eu acho que a gente não sai do caminho e do espaço que a gente está ultimamente. Então, arrumei aqui, abri a tabela. Desculpa, estou um pouco gripado. Minha cidade tem muito mudança de clima ultimamente. É aquecimento global. Começa o dia garoando, termina o horário agora. São 2h20. O sol beirando os 35. Então é muito difícil a gente se manter com saúde. Então vamos começar. Então, 27ª rodada, muita mudança, menos na liderança, que há muito tempo o Botafogo é líder. Então, hoje, 7 horas da noite, temos Grêmio e temos Atlético Paranaense. Os dois vêm em boa fase. Atlético Paranaense está em oitavo. O Grêmio vem em quinto, querendo brigar por uma vaga direta pela Libertadores. O retrospecto do Grêmio é muito bom. O Grêmio não vem em quinto. O Grêmio vem em terceiro. Me perdoem pelo erro. Enquanto isso, o Atlético Paranaense vem de oitavo. O Grêmio conseguiu 5 pontos nos últimos jogos, 9 pontos jogando em casa, 12 pontos em confrontos diretos com o Atlético Paranaense, ou seja, tem uma certa freguesia. É terceiro no tabela geral, é terceiro também como mandante. Quando a gente tenta colocar para os últimos 5 jogos, vem mal, porque aí nos últimos 5 jogos ele só conseguiu 5 pontos. Mas mesmo assim, jogando em casa os últimos 5, ganhou todos os 5. Então tem esse retrospecto que, como todo campeonato brasileiro, pode-se dizer, o time que joga em casa, o time que se joga em casa, ele é franco favorito, porque o futebol brasileiro não tem costume de atacar. O time que joga em casa ataca e o time que joga fora defende e busca fazer um gol e retrancar. É fato. Então eu coloco que o Grêmio hoje empata ou ganha. Como é costume de quem assistiu meus primeiros vídeos, é sempre a dupla. Eu não tenho costume de colocar o seco porque eu não sinto essa confiança tão grande. Tá ok? Então, Grêmio, dupla casa. O segundo jogo vem América Mineiro e Botafogo. O América Mineiro é o último colocado, lanterna do campeonato, contra o Botafogo, que é líder. Certo? O Botafogo também é o melhor visitante. A única coisa que joga contra o Botafogo é o retrospecto dele jogando fora de casa nos últimos 5 jogos. Como vocês devem ter percebido, com o passar do campeonato, o Botafogo deu uma bambeada na liderança do campeonato, quanto Bruno Lage tomou de conta. Bruno Lage saiu, entrou Lúcio Flávio, cria da casa, para tentar segurar e manter, não perder o nível como o Bruno Lage estava fazendo. Mesmo assim, América sendo lanterna, o retrospecto do América não é bom. Então eu acho que dá novamente Botafogo. O Botafogo consegue a vitória, então pode marcar um dupla fora. Tá bom? Com isso, vamos para o terceiro jogo na noite, Curitiba e Cuiabá. Podemos dizer quase que é um clássico da parte de baixo. O Cuiabá se torna melhor do que o Curitiba. O Curitiba conseguiu entregar a lanterninha na mão do América. Enquanto isso, o Cuiabá está em 11º, deu uma queda no progresso que eles estavam. Chegou uma parte que o Cuiabá estava brigando ali por uma vaga direta na Sul-Americana.
o que é uma grande coisa. Se você parar para pensar, o Cuiabá está no segundo ano consecutivo na Série A e o investimento é grande, por se tratar também da parte do Central, ter muito patrocínio agro. Se a gente for parar para pensar e dar essa parte mais crítica do time. Mas não estou aqui para isso. A bondade que tem é o Coritiba nos últimos 5 jogos, ele marcou 6 pontos, enquanto o Cuiabá marcou apenas 5. Um joga em casa, fez 6 pontos, enquanto o outro fez apenas 3 jogando fora. Então, com essas idas e vindas, eu acho que o Coritiba hoje pode surpreender, ganhar ou empatar do próprio Cuiabá. Certo? Então, o próximo jogo virá Bahia e Internacional. Bahia e Internacional vem um retrospecto bastante interessante. O Bahia está em 16º, brigando ali pela zona da degola, junto com Vasco, Goiás, Coritiba e América Mineiro. O Internacional teve uma melhora na sua capacidade técnica, ou seja, no seu jeito de jogar. Infelizmente saiu da Libertadores, então agora é só Campeonato Brasileiro pela frente. E que jogão, hein? Fluminense Internacional, que jogão. Então, com base nisso, com base que o Internacional também não é um bom visitante, ou seja, ele não ataca, ele não costuma pontuar, ele só tem 11 pontos, ocupa a 13ª colocação como visitante. E mesmo o Bahia, sendo casa, veja só, o Bahia é casa, jogando em casa, tem 16 pontos e ocupa a 16ª posição. Enquanto o Internacional, jogando fora, tem 11 pontos e ocupa a 13ª posição. Ou seja, nosso campeonato é muito voltado para você ganhar em casa. Você ganhando em casa, você tem uma mão para qualquer coisa, seja para escapar do rebaixamento, seja para escapar seja para ir para a Sul-Americana, seja para ir para um Libertadores ou até mesmo ganhar o título. Certo? É muito o jogo de casa. É sempre o time ser um ótimo mandante. E às vezes você pode perceber que os times que não conseguem ser um ótimo mandante são os times que estão brigando para não cair. Certo? Então, voltando, Bahia e Internacional. Muito apertado, mas pela parte dos últimos jogos. Os últimos 5 jogos do Bahia, jogando em casa, ela conseguiu marcar 8 pontos. Enquanto os últimos 5 jogos do Internacional, eles marcaram apenas 3. Então, o Inter também é um péssimo visitante. Então, por mim, nesse vai e vem, eu acho que o Bahia hoje consegue trazer a vitória. O Bahia consegue a vitória dentro da Itaipava Arena, mas Salvador. O próximo jogo vem Goiás e São Paulo. Para muitos, o ano do São Paulo acabou após o título inédito da Copa do Brasil. Para mim é um fato. Certo? Eu acho que o Dorival já começa a pensar na temporada do ano que vem, Campeonato Paulista, Libertadores e tudo mais, porque será um ano cheio. Coisa que o São Paulo, por exemplo, não teve nesse ano quando ele disputou a Sul-Americana e infelizmente saiu. Então nós temos Goiás e São Paulo. O São Paulo no momento é o 10º colocado, com 35 pontos, brigando ali também, quem sabe, por não vou dizer uma vaga direta, porque o Atlético Mineiro, que é nono, já tem 5 pontos. A partir do São Paulo é quando começa a zona perigosa, certo? Porque temos times ali com 8 que não perseguem tanto, mas temos uma área de times com 35 pontos que vão até, vamos dizer, os 32, que é o Internacional, que estão ali no limbo, que talvez peguem uma Sul-Americana, se quiserem ou se tentarem, e também se precisar, porque no caso do São Paulo, como ele vai para a Libertadores, aumenta mais uma vaga. Então, Goiás e São Paulo. O São Paulo tem uma melhor colocação. O Goiás é melhor, pontuou mais sendo o mandante do que o São Paulo sendo visitante. Mas nos últimos jogos, o São Paulo, por exemplo, ganhou 7 pontos em 15 disputados, é quase metade. E o único, porém, o que pesa a favor do Goiás é que ele ganhou mais pontos como mandante. Ele ganhou 6, enquanto o São Paulo, jogando fora de casa, ganhou apenas 2. Mas mesmo assim, os pontos favoráveis ao lado do São Paulo é melhor. Melhor colocação, melhor time, melhor esquema. Melhor time jogando fora também do que o próprio Goiás. Então, eu acho que por esses métodos, eu acho que dá São Paulo. Ok?
Vasco. O Vasco. Hoje é Vasco. Vasco e Fortaleza. Vasco brigando para não cair. Fortaleza brigando por uma final de Sul-Americana, trazendo um título inédito aqui para o Nordeste. A situação do Vasco é difícil, deu aquela empolgada. 3 jogos ganhou, 3 consecutivas, mas também perdeu 3. A partir do momento vem também o Fortaleza brigando pela final, mas uma final que só vai ocorrer no sábado da próxima semana, se eu não me engano. Levando isso em consideração, certo? O Vasco tem ali uma relação de conflitos com o Fortaleza, onde ele conseguiu sair melhor. O Fortaleza hoje é sexto, enquanto o Vasco é apenas 17º. O Vasco pontuou melhor do que o Fortaleza como visitante. Mas, por incrível que pareça, o Vasco nos últimos 5 jogos eles conseguiram 10 pontos. Nos últimos 5 jogos em casa eles conseguiram 13. E a torcida do Vasco em São Januário vem muito forte. Certo? Dependendo, eu acho, é bastante arriscado, mas eu acho que uma vitória hoje do Vasco é possível. Então eu apostaria num dupla casa. Certo? Vamos para o próximo jogo, Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro e Flamengo, o que dizer do nosso querido Tite, que estreia hoje pelo Flamengo. Boa sorte a eles, eu como bom corintiano pensei que vinha. Achei que simplesmente se fosse para trazer mano o Luxemburgo, eu deixava o Luxemburgo. Mas foi aquela correria porque o Flamengo foi atrás e o Corinthians sabia que tinha que se mexer. Mas mesmo como corintiano, se o Flamengo oferecesse o Corinthians hoje em dia, onde eu teria mais possibilidade de trabalhar, seria sendo técnico do Flamengo, né? Não vamos ser tão passionais, vamos ser lógicos. Então, Cruzeiro e Flamengo. Muito provavelmente hoje da Flamengo é um dos poucos times que hoje tem um favoritismo absurdo. Nos meus conceitos aqui, nas minhas disputas um contra o outro, o Flamengo ganha de lavada. O Flamengo é quinto com 44 pontos, enquanto o outro é 13º. O Cruzeiro jogando em casa é 18º com 14 pontos, enquanto o Flamengo é primeiro colocado ganhando 22. Primeiro colocado ganhando 22 jogando fora de casa, ou seja, o Flamengo é o melhor visitante. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro ganhou apenas 6 pontos, o Flamengo ganhou 8. Os últimos 5 jogos do Cruzeiro jogando em casa, ele ganhou 4 pontos. Enquanto os últimos 5 jogos do Flamengo jogando fora, ele ganhou 8 pontos. Então, o favoritismo é muito grande. Pode ser, aconteça uma zebra, o Cruzeiro vá lá e ganhe do Flamengo e consiga dar esse up. Então é isso. Próximo jogo, Palmeiras, passando por uma crise entre a patrocinadora Leila, que também é patrocinadora e presidente, contra um Atlético Mineiro que vem dando uma subida, mas deu uma tropeçada na última rodada e agora vai enfrentar o Palmeiras, que é seu algoz pela Libertadores. Esse é um jogo bastante difícil. O Palmeiras é quarto colocado com 44 pontos, enquanto o Atlético Mineiro é nono colocado com 40 pontos. A dificuldade entre ambos, a diferença é muito pouca. Se a gente for para mandante e visitante, um é oitavo, tem 26, o outro é terceiro. O outro então não é um visitante tão ruim. Nos últimos 5 jogos, por exemplo, o Atlético Mineiro conseguiu trazer 10 pontos para casa, enquanto o Palmeiras trouxe apenas 4, né? Uma queda muito grande. Mas jogando em casa, o Palmeiras trouxe 12. Então a casa é um ponto muito forte. É o caso. Então com isso, ali mais ou menos uns 7-5, digamos assim, eu acho que dá a vitória do Palmeiras. Então o Palmeiras continua na corrida dele atrás do Botafogo. Mais um joguinho, Santos e Red Bull Bragantino. Santos deu uma melhorada nos últimos jogos a partir daquele jogo com o Vasco. Não sei se o jogo foi tão bom ou se os times foram tão ruins, mas foi um jogaço. Então, o Bragantino despontou nessas últimas rodadas também para brigar pela liderança. Brigar pela liderança nós dizemos assim, brigar pela vice, né? Sigam o vice porque o líder disparou e há muito tempo. Então não tem tanto uma briga.
é o 15º contra o segundo. É o time que é o quinto melhor visitante contra o 13º melhor mandante, que é o Santos. O Santos continua com uma campanha muito fraca dentro da sua casa. Nos últimos 5 jogos, foi o time que mais pontuou. Foi o Bragantino. Eu não tinha levado ainda em conta os jogos do Fortaleza, porque o Fortaleza ainda teria jogado quando eu esbocei essa tabela. Mas é primeiro com 11, certo? Nos últimos 5 jogos. E... desculpe, estava vendo confusão. O Fortaleza é o líder do Campeonato Brasileiro no retorno. E aqui, nos últimos 5 jogos que o Bragantino fez, ele ganhou 11 pontos. Ou seja, são 3 vitórias e 2 empates. Ou seja, ele não perdeu nos últimos 5 jogos, que é um recorte importante para a gente ver a fase. Porque mesmo o Santos é quinto com 9. Ou seja, de 5 pontos ele ganhou 3 e perdeu 2. Também é um ótimo retrospecto. Quanto à briga dos dois, eles pontuaram a mesma coisa, tanto nos 5 jogos dentro de casa, quanto nos 5 jogos fora de casa do Bragantino. Trazendo isso, todo esse relance, o Bragantino brigando, é uma novidade, o elenco está com vontade. Eu ainda acho que o Santos hoje perde novamente para o Bragantino dentro de casa, certo? E para fechar a rodada, para fechar tudo, provavelmente um jogo de bom futebol contra mau futebol. Fluminense de Diniz, que vem muito contestado pela seleção. Eu nem coloco ele como um mau técnico, porque é muito difícil você, como técnico de um time de futebol, jogar, ter toda a semana trabalhando com aqueles jogadores, funcionando, mudando uma coisa, mudando outra, jogando, tendo 2 dias para treinar, para ter um novo jogo, para ver se aquilo funciona ou não, e simplesmente entrar numa seleção onde a maioria dos jogadores eles não dão atenção a você. A verdade é essa, você vê que os jogadores não têm aquele respeito, eles fazem daquele jeito e não respondem. Eles fazem daquele jeito e não dá certo. Você percebe, Neymar é para jogar como meia de formação, Neymar não joga como formação, ele puxa para o lado esquerdo. Vini não consegue criar, todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que ir para frente, todo mundo tem que voltar, sendo que você percebe que o Uruguai se formatou num campo muito melhor. Tinha a galera defendendo, tinha a galera atacando e cada um fazia a sua parte. Mas isso é treinamento, ninguém sabe se Ancelotti vem, se Ancelotti não vem. O caso é, nós temos uma belíssima seleção, mais uma ótima geração como nós tivemos na seleção de 2006 e a gente pode não aproveitá-las. Voltando para falar do Corinthians, após a tentativa arriscada de demitir Luxemburgo para ver se Tite vinha treinar o Corinthians por pena, por dó e por piedade, porque ele não viria por outra coisa. A gente não tem um time, a gente não tem o dinheiro para investir no time e com as últimas entrevistas, meu Deus do céu, com os candidatos à presidência, o futuro é pior do que parece. Um jeito seria uma SAF. Agora o problema de querer comprar essa SAF é porque só de dinheiro, só uma parte do investimento seria para pagar dívidas. E aí saber, você comprar uma empresa para saber sei lá quando é que esse time vai fazer lucro, é difícil. Após tentar demitir Luxemburgo e ir atrás de Tite, não conseguir Tite trazer Mano Menezes, trazendo uma referência de golpe baixo, o filme de Adam Sandler, quando a gente não conseguiu a barra toda, mas trouxe pelo menos um quadradinho. Então é isso. Então, Fluminense e Corinthians. Fluminense e Corinthians, podemos dizer, é o segundo favoritismo absoluto que temos do Flamengo em cima do Cruzeiro, é do Fluminense em cima do Corinthians. Se a gente for para os números, fica até feio. O Fluminense é 7º, o Corinthians é 14º. A diferença de um para o outro é 10 pontos. Que nem o líder para o vice-líder tem essa diferença toda. Se for para os jogos mandantes, o Fluminense é segundo colocado. É o segundo melhor mandante. Enquanto o Corinthians é apenas o 16º visitante. Na boquinha da zona do rebaixamento, se fosse rebaixado assim. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense trouxe 6. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians trouxe 5. É como se nos últimos 5 jogos o Corinthians tivesse empatado 5. Nos últimos 5 jogos jogando como mandante, o Fluminense só não ganhou 1.
Os últimos 5 jogos como visitante, o Corinthians só trouxe 3 pontos. Ou seja, ou ele venceu 1 e perdeu 4, ou ele empatou 3 e perdeu 2. Então, o segundo favoritismo absoluto é do Fluminense em cima do Corinthians, onde eu digo que o Fluminense traz essa vitória. Seria o caso, então, da gente assim colocar o Flamengo, apostar no Flamengo seco e apostar no Fluminense seco? Poderia ser. Não tiro essa coisa dependendo muito da odd e da casa onde você aposta. Então, vamos repassar. Grêmio, empate casa. América, empate fora. Curitiba, empate casa. Bahia, empate casa. Goiás, empate fora. Vasco, empate casa. Cruzeiro, empate fora. Palmeiras, empate casa. Santos, empate fora. Fluminense, empate casa. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Faço novamente a promessa a vocês tentar ser mais movimentado, aparecer mais aqui. Tentar ajeitar, deixar os vídeos um pouco melhores, mais bonitos, melhor qualidade. E é isso. Muito obrigado. Provavelmente amanhã não, que amanhã ainda tem rodada na sexta-feira. Deixa eu ver se eu consigo marcar com vocês. Hoje nós estamos na quarta. Quinta não. Sexta também não. No sábado. No sábado é começo da rodada. Provavelmente eu já estou com tudo pronto. Então eu faço a gravação. Primeiramente eu solto quantos eu acertei na rodada e logo após eu mando os palpites para a 28ª rodada do Brasileiro, que aí fora ela só irão faltar mais 10. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Dá o like, curte, compartilha. Muito obrigado. Qualquer coisa comenta, se tiver dúvida, se quiser falar, optar, reclamar, dar elogio, eu tô aceitando. Muito obrigado. Até mais, pessoal.